sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite a todos, que mais uma vez, nesse dia, nesse tempo, seja a graça de Deus sobre a sua vida. Nós louvamos a Deus porque Deus tem nos guardado, nos concedido esse tempo para cultuarmos a Ele. Deus tem sido um Deus também zeloso para com a nossa saúde. Deus, enfim, em tudo, em todo tempo, tem cuidado de nós. E por isso, mesmo que as dificuldades surjam, sempre há muitos, talvez até mais do que nós mesmos consigamos entender, reconhecer, existem inúmeros motivos para sermos gratos a Ele. E é com essa compreensão que eu convido você a orar comigo nesse momento. Se possível, me acompanhe nessa oração. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Porque o Senhor tem sido um Deus cuidadoso, um Deus atuante, um Deus que nos cerca de cuidados em todo o tempo. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo nesse tempo difícil que temos vivenciado, nada tem nos faltado. E principalmente, o Senhor não tem nos faltado. E somos gratos a Ti por isso, ó Deus. Pedimos apenas que seja a Sua ação sobre nós, para que essa confiança e essa segurança que somente o Senhor é capaz de colocar nos nossos corações seja fortalecida a cada dia, e que daqui a algum tempo nós possamos, após passarmos por essa época, podermos olhar para trás e reconhecermos como a Sua mão poderosa nos guardou em todos esses momentos. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, semana passada nós conversávamos aqui um pouquinho a respeito de algumas características do ministério de Jesus. Se você está acompanhando essa mensagem sem antes ter ouvido a mensagem do domingo passado, talvez seja melhor você voltar. Ouvir primeiro o que foi dito no domingo passado e depois acompanhar essa mensagem, para que você consiga compreender a totalidade daquilo que nós estamos refletindo aqui. Bem, como eu estava dizendo então, o ministério de Jesus ele foi apresentado pelo próprio Jesus
a partir de algumas características, claro, muitas características, mas a partir do texto bíblico de Mateus capítulo 12, nós estamos refletindo sobre 3 características. Na semana passada, vimos aqui que o ministério de Jesus era um ministério certificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era presente e atuante sobre a vida de Jesus. E também vimos aqui que o ministério de Jesus se caracterizava por não buscar uma autopromoção. Jesus não buscava atenção para si mesmo enquanto pessoa, enquanto Jesus, o filho de José e Maria. E é claro que como cristãos, se essas eram características do ministério de Jesus, como cristãos, nós devemos também imitar essas mesmas características, tendo as nossas vidas marcadas, certificadas pela ação do Espírito Santo e não buscar autopromoção naquilo que nós fazemos. Mas eu convido você a ler novamente comigo o texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versos de 15 até o verso 21, e então vamos refletir sobre uma terceira característica. A palavra de Deus diz assim: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. A terceira característica que nós podemos observar no ministério de Jesus é que o seu ministério é apresentado como um ministério de resgate e não como um ato de condenação. Vamos entender bem isso aqui. Vamos pensar um pouco sobre o que essa afirmação significa. Bom, Jesus, ele busca lá em Isaías, no capítulo 42, esse texto, versos 18, 19 e 20, essa profecia que Jesus toma sobre ele mesmo e diz que isso deveria ser assim para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. E Jesus aqui usa 2 figuras para falar do seu ministério. A primeira figura é a figura da cana quebrada. Jesus diz assim, lá no verso 20: não esmagará a cana quebrada. Jesus toma essa profecia que citava essa cana quebrada, ou um caniço rachado, talvez seja essa a tradução que esteja aí na sua Bíblia, mas o fato é que ele estava falando de uma espécie de bambu que era usado para muita coisa, mas entre essas finalidades há de produzir instrumentos musicais. Mas uma vez que esse bambu, que essa cana estivesse trincada, estivesse rachada, estivesse amassada, ela já não tinha mais utilidade. Então ela era desprezada, ela era jogada fora. A outra figura que Jesus usa é a do pavio que fumega, ou na tradução que eu li aqui, a torcida que fumega. Bom, você que tem um pouco mais de idade, e principalmente você que morou em fazenda, em sítios, talvez ainda em uma época em que você não tivesse acesso à iluminação através da energia elétrica, você usou a tal da lamparina. Claro que muitos de vocês talvez
nunca tenham visto uma lamparina ou nunca tenham visto como funciona uma lamparina. Bom, a lamparina, de uma maneira bem simples, é você pegar uma latinha, pense numa lata de óleo, e você talvez nem conheça lata de óleo, né? Você conhece o plástico, o vidrinho lá de plástico, mas antes era de lata mesmo. E você poderia pegar essa lata, cortar a uma certa altura do fundo dessa lata, e você pegava a outra parte, virava de cabeça para baixo, e ali você fazia um furinho, pegava um tecido, enrolava, enfiava lá dentro. Lá dentro você colocava algum tipo de óleo que pudesse ser queimado, e então, ao fazer isso, esse tecido ele começava a absorver aquele óleo, e a parte que ficava para fora você colocava fogo, e ele ficava ali, queimando. Não queimava o tecido, ele queimava o óleo que estava encharcando aquele tecido. E o que acontecia é que quando aquele óleo acabava e aquele tecido começava a secar, fazia com que então o fogo começasse a consumir o próprio tecido, porque o óleo já não existia mais. E isso aumentava e muito a quantidade de fumaça. A quantidade de fumaça existia de qualquer forma, e o cheiro horrível também. E aquela mancha preta no teto também, aonde estivesse a lamparina. Mas aumentava muito a quantidade de fumaça. Mas ao observar que daquele pavio, daquele tecido, saía muita fumaça, significava que lá dentro o óleo havia acabado. Então você ia lá, abria, colocava mais óleo e reiniciava então esse processo. E Jesus está dizendo aqui: não apagará a torcida que fumega. Olha, se fosse nos nossos tempos, isso seria muito simples. Você usaria lamparina até o momento em que o óleo acabasse. Quando você percebesse que aquele óleo já havia se consumido, você jogaria fora a lamparina e compraria outra lamparina, como nós fazemos com quase tudo no nosso dia a dia. Tudo é descartável, mas não era assim que funcionava. E Jesus está dizendo: não é para ser assim mesmo, não é assim que as coisas devem funcionar. É necessário que você recomece, é necessário que você reaproveite, realimente essa lamparina com óleo para que ela continue tendo finalidade. Ora, nas duas imagens que Jesus se utiliza, ele fala de algo que é útil para alguma coisa, mas quando estão deteriorados, quando estão danificados, ou quando já não conseguem corresponder a essa expectativa, existe uma intenção, ou existe um ato quase que natural de você entender que aquilo não serve mais. Mas Jesus, ao falar sobre o seu ministério, ele diz: não, o meu ministério não é assim. O meu ministério não é o ministério que pega a cana rachada e joga fora. O meu ministério não é o ministério que pega a lamparina sem óleo, ou com óleo já no seu final, e joga fora a lamparina. Não é assim que se faz o meu ministério. Essas duas figuras, elas trazem então a memória que o homem, quando não está na sua potencialidade, não está cumprindo com o seu propósito, porque está machucado, porque está danificado, ele não se torna um homem descartável. Ora, nós precisamos lembrar que Jesus está dizendo isso logo após ele ter entrado numa sinagoga, num dia de sábado, ter encontrado ali um homem com a mão atrofiada. E ao contrário de todas aquelas pessoas que estavam ali naquela sinagoga, Jesus volta-se
para aquele homem da mão atrofiada e cura aquele homem. A cana quebrada, o pavio que fumega, dentro da história aqui de Jesus, era aquele homem. Aquele homem que estava ali, mas que por não corresponder às expectativas, por não cumprir o seu papel social, ele era desprezado por aquele grupo que frequentava a sinagoga. E Jesus o cura, confronta aquelas pessoas ali na sinagoga sobre a necessidade de passar por cima de alguns ritos religiosos, ou passar por cima de algumas compreensões religiosas, porque a coisa mais importante é o homem, naquele momento, é o cuidado daquele homem, e não na observância de algo que fosse cerimonial apenas. Após curar aquele homem, Jesus diz: olha, o meu ministério não joga fora a cana quebrada. O meu ministério não vai até o pavio, que agora só solta fumaça, e termina de apagá-lo e o descarta. Isso nos leva a pensar que o ministério apresentado por Jesus não é um ministério de condenação, mas é um ministério de resgate, de reconstrução, de reconciliação. E esse deve ser também o nosso ministério como igreja cristã. Esse deve ser o nosso ministério como pessoas, como cristãos, pensando também na nossa responsabilidade, não somente coletiva como igreja, mas na nossa responsabilidade individual, como seres individuais que estão vivendo no mundo. Isso também me faz pensar, e é bom que possamos entender direito isso, que a exposição do Evangelho, ela não pode nos trazer a compreensão de que existe um grupo, ou existia um grupo de pessoas salvas, um grupo de pessoas que se relacionavam livremente com Deus, e aí vem o Evangelho, apresenta Jesus. Essas pessoas, da maneira como você quiser entender o porquê, ou como que as pessoas fizeram isso não importa. O fato é que essas pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, elas rejeitaram a mensagem do Evangelho, e por isso estão condenadas. Isso faria então com que a mensagem do Evangelho tivesse levado essas pessoas à condenação. Mas o que a Bíblia ensina não é isso. A Bíblia ensina que existe um grupo de pessoas já condenadas. Existe um grupo de pessoas que não se relacionam com Deus por conta do seu pecado, e o Evangelho vem e apresenta uma mensagem de esperança. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. As boas novas não é uma mensagem de condenação. As boas novas é uma mensagem de salvação. O Evangelho não é uma mensagem que condena pessoas, mas é uma mensagem que explica por que as pessoas serão condenadas. Mas ao fazer isso, ou melhor, faz isso apresentando a ação de Deus para que nem todas as pessoas sejam condenadas. E por isso apresenta Jesus como sendo a solução para esse problema. Nós não podemos esquecer disso. As boas novas, o Evangelho, são boas notícias. É a notícia da salvação, é a notícia da intervenção de Deus para salvação. O Evangelho não tem finalidade de condenar o homem. Ele tem a finalidade de trazer luz sobre uma condenação que já é existente, já está posta. O homem já está afastado de Deus.
desde o Jardim do Éden, e nada mudou, e nada mudará, a não ser que essa mensagem de salvação seja apresentada, ouvida, aceita, assimilada, vivida por esses homens já condenados. Um pouquinho antes desse texto que nós lemos aqui, do capítulo 12, nós encontramos o capítulo 11, versos 28, 29 e 30, também um texto extraído do profeta Isaías, em que Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Percebam que Jesus apresenta-se como uma esperança, Jesus apresenta-se como alguém que está pronto a fazer o bem, a livrar o homem do peso do pecado, do peso da condenação. Jesus não está apontando o dedo para condená-los. Jesus está ofertando uma mão que acolhe e o liberta. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Em tempos em que os evangélicos, nós evangélicos, temos apresentado um evangelho estranho, um evangelho bruto, um evangelho odioso, em tempos em que os evangélicos apresentam, ou se apresentam, através de discursos preconceituosos contra os chineses, discursos inflamados contra aqueles que decidiram enfatizar a justiça social, discurso de ódio contra as pessoas, como no caso do Paulo Gustavo e tantos outros, homossexual ou não. Que diferença faz? Que evangelho é esse? Evangelho que incita a orar pela morte de alguém, como nós vimos agora, há 10 dias atrás. Um evangelho que grita, xinga, ofende, só faz barulho. Um evangelho que esmaga a cana quebrada. Um evangelho que aperta, estrangula o pavio que já está demonstrando que está sufocado. Temos apresentado um evangelho que não apresenta Cristo. Um evangelho dos infernos esse. Um evangelho odioso. E que certamente não é o evangelho como boas notícias de intervenção de Deus para a salvação. O ministério de Jesus não pode ser associado a esse tipo de evangelho que tem sido tristemente apresentado. É urgente voltar ao evangelho que toca os leprosos. É urgente voltar a um evangelho que multiplica pão para quem tem fome. É urgente voltar a um evangelho que faz do inimigo samaritano o herói da história. E não o inimigo a ser combatido. E não a ser o CPF a ser cancelado. É urgente voltar a um evangelho que dialoga com a prostituta. Ainda que entendamos que as suas práticas são pecaminosas, o evangelho continua sendo o evangelho que acolhe os pecadores. E isso não pode mudar.
Precisamos voltar ao evangelho que dá preferência à misericórdia e não à prática do holocausto. É um viver sofrido. Um viver sofrido que nós queremos que os outros vivam. Mas nós, que já aceitamos esse evangelho, escondemos os nossos pecados. Mas exigimos que aqueles que se achegam a esse evangelho tenham uma vida exemplar. Exemplar. E se não as têm, apontamos o dedo e acusamos essas pessoas. Precisamos voltar a um evangelho que leve as pessoas a mudar de vida e não mudar de igreja. Um evangelho que ambiciona com que as pessoas sejam resgatadas, reconciliadas com Deus, e a partir daí, através da ação do Espírito Santo, tem o seu caráter moldado ao caráter de Cristo, e não ao caráter do pastor, do evangelista, do fulano de tal. Esse evangelho certamente não é o evangelho. É urgente voltar ao evangelho em que Jesus é apresentado como luz, caminho, verdade e vida. E não o evangelho que apresenta Jesus como sendo um guerrilheiro com um fuzil na mão, pronto a exterminar todos os inimigos. Porque os inimigos a serem mortos já foram derrotados. Já foram derrotados. O pecado, o diabo e a morte. Esse Jesus, com uma faca entre os dentes e uma metralhadora na mão, não é o Jesus que salva. Esse é só o Jesus que brota do ódio que continua existindo tristemente dentro do coração daqueles que já deveriam ter o seu coração lavados, regenerados. Nós precisamos urgentemente voltar a esse evangelho. Que esse Jesus que traz paz, que traz esperança à cana quebrada, seja o Jesus que traga paz e esperança ao seu coração. A esse Jesus toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe. Há esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela